Olá, pessoal. Boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à live de terça-feira, das 19h30, onde eu respondo perguntas da minha audiência para as pessoas que querem participar ao vivo ou para as pessoas que me mandam as perguntas pelo direct, pelos stories ou pelo Facebook. Então, eu recebo essas perguntas e respondo aqui na live, sempre nas terças-feiras, às 19h30. E hoje eu, inclusive, deixei um espaço também para tema. Às vezes a pessoa não quer perguntar algo, mas ela tem uma ideia do assunto que ela gostaria de saber a minha opinião, saber o que eu penso como terapeuta, como empresária sobre algum tema. Então, hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação. Então, é uma mulher que está entre 45 e 55 anos e me colocou que está vivendo um conflito consigo mesma em relação à empresa que ela tem, ao negócio que ela tem, e diante não só dessas circunstâncias que a gente está vivendo da pandemia, mas que ela está entrando em ela chamou de conflito, mas eu acho que é um momento de reflexão, onde ela está se questionando se ela deve ou não continuar com o negócio dela. Se ela deve ou não seguir com a ideia que ela tem, o negócio que ela tem. É um negócio, não é um pequeno negócio, mas também não é um grande negócio, é uma empresa que já tem aí alguns funcionários e que funciona há algum tempo. Porém, não chegou onde essa empresária gostaria que tivesse chegado. Não conseguiu os resultados que ela projetou, os resultados que era esperado antes de toda essa circunstância de pandemia. Então agora tudo parou, né? E o negócio dela também parou. Então ela está se perguntando: será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que essa pandemia é um sinal? Será que isso sei lá, é um momento de encerrar, é um momento de parar, porque realmente as coisas estão muito difíceis? Ou seja, realmente assim, é uma reflexão conflituosa que ela está passando. Eu conversei um pouquinho com ela. Então, para trazer aqui para a live esse contexto, eu queria primeiro vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeira coisa é saber o que está acontecendo na sua vida íntima pessoal, você com você. Antes de ser empresária, você é um ser humano, você é alguém. Então, fazer esse tipo de questionamento no meio desse caos que a gente está vivendo pode ser interessante, porque a situação já está levando a gente a refletir, já está levando a gente a questionar não só negócios, mas toda uma circunstância de vida, um comportamento de sociedade. Mas, ao mesmo tempo, isso está nos afetando emocionalmente. Então, nessa fase de vida, nós mulheres, entre 45 e 55 anos, é uma fase de vida que se fomos ou estamos casadas, se tivemos filhos, dependendo da idade que você teve filhos, eles podem ainda ser filhos que estão morando com você, que estão na sua casa, ou filhos que já estão saindo de casa. O casamento geralmente é um casamento já de algum tempo, se é um primeiro casamento. Então, esse é o arroz com feijão, mas tem muitas circunstâncias. Tem mulheres que já estão no segundo casamento, tem mulheres que são mães depois dos 40 anos. Então, mas toda essa circunstância ela é muito individual e ela precisa ser olhada, porque
cada momento da vida da gente, como mulher, como empresária, desperta em nós um determinado sentimento em relação à nossa própria vida. Então, muitas vezes, nós jogamos para a nossa empresa, nós jogamos para o nosso empreendimento situações que nós não estamos conseguindo resolver a nível pessoal, e a gente acredita que o fato da empresa existir, o fato do negócio existir, complica ainda mais a situação pessoal. Isso pode ser uma verdade? Pode. Mas o que você precisa se perguntar é se quando você decidiu ter um negócio, se você decidiu porque era um sonho seu, ou porque você simplesmente decidiu por falta de opção, porque era a única coisa que restava para você fazer. Porque se você começa a empreender porque você sonha ser empresária e você consegue ter um negócio, você consegue estabelecer um negócio, você consegue estar diante deste negócio e, de repente, numa crise onde não só você, outras pessoas estão passando dificuldades, você começa a entrar em conflito e perguntar se deve ou não continuar com o seu negócio. Essa pergunta, ela é muito complicada para ser respondida de supetão por você mesmo, porque você faz para você, se esse for o seu caso. A primeira coisa que eu te proponho a fazer é assim: qual é a origem dessa pergunta, de verdade? Porque nós não temos o hábito de olhar para a origem das coisas. E a origem é o que nos alimenta com a verdade. De onde surgiu esse meu conflito? De onde surgiu essa minha dificuldade? Eu falei das circunstâncias de vida de cada uma de nós nessa faixa etária, que a maioria ou está com os filhos saindo de casa, ou está ainda no primeiro casamento. Eu estou falando uma maioria, mas tem outras que estão. Não interessa, mas nós mulheres, nessa faixa etária, acontece muita coisa com o nosso corpo, acontece muita coisa com as nossas consciências enquanto mães, acontece muita coisa com a nossa consciência enquanto mulher, e isso faz parte do inconsciente coletivo do feminino, quer você queira, quer não. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar, se você começa a questionar o seu próprio negócio, é: qual é a origem deste meu conflito? Qual é a origem deste meu questionamento? Porque é a origem das coisas que faz com que a gente encontre respostas realmente verdadeiras. Porque a gente entra de supetão, a gente é levado como uma onda pela dificuldade que a gente tem, pela situação que a gente está vivendo, e a gente não consegue fazer a pergunta verdadeira: para que eu estou me questionando? Não é por quê, para que esse questionamento? Para que duvidar da minha capacidade de empreender neste momento? É por conta dessa situação pandêmica? É por conta da situação que a economia... Isso é verdadeiro? A origem foi essa? Você nunca tinha questionado o seu negócio antes desta crise? Ou você já havia começado a questionar? O que é que você acredita que o seu negócio interfere na sua vida pessoal? Porque, assim, 90% das vezes, o empreendedor começa a questionar seu negócio. Claro que se o negócio vai mal, ele vai questionar o negócio em si, porque o negócio vai mal. Agora, ir mal depende para cada um o que é isso. Geralmente é a grana que falta, é o financeiro que pega. Mas, quando não é a situação, o negócio está mal, a minha pergunta é sempre assim: o negócio vai muito mal? Não, o negócio não está tão mal.
o negócio está caminhando, o negócio tem as próprias pernas, tá todo mundo parado, mas eu acredito que vou retomar. Qualquer situação dessa. Ou então, a minha ideia está muito interessante, eu tenho formas de retomar o mercado quando tudo voltar ao normal de um lugar melhor, eu estou me estruturando para isso. Você tem todo esse caminho, mas você começa a questionar o seu empreendimento. Então, se o negócio não está tão mal, se você tem um vislumbre de que você pode continuar o seu negócio, da onde vem esse questionamento? De que lugar nasce esse questionamento se você deve ou não continuar o seu negócio? Como eu disse antes, 90% das pessoas que se questionam como empreendedores é porque estão conflituosos com conflitos no pessoal ou no emocional. Então, por isso que eu falei antes, a origem, qual é a origem dessa pergunta? Qual é a origem do seu questionamento? Por que você começou a pensar que encerrar o seu negócio, por que você começou a pensar que fechar o seu negócio, que encerrar essa etapa da sua vida é solução? E a segunda pergunta, é solução para quê? Para quem? Porque para que você vai fazer isso se as coisas estão em pé? Você pode se organizar para uma próxima circunstância, um próximo mês, e você começa a entrar o que as pessoas chamam de crise, aí vira uma rotulação horrorosa, né? Ah, é crise de meia-idade, ah, isso é porque tá à toa em casa, tá com pouco serviço, tá... Rótulo é o que não falta. Apontar é o que não falta. E como eu estou respondendo isso e falando para uma mulher que está nessa faixa entre 45 e 55, a gente nem sabe, né? Não sei se é meia-idade, se é mulher madura, não interessa para mim. Eu estou falando nessa faixa de etária para não expor a pessoa, mas é uma fase da vida da mulher que muita coisa muda. Então, não é abrindo mão do seu negócio, que não está falido, que não está quebrado, que você, ou do sonho que você tem para colocar o seu negócio funcionando, não é abrindo mão disso que você vai resolver esse conflito interno. Porque esse conflito pode ser um conflito lá antigo, nessa fase da vida da gente, 50 anos, né? Esse cinquentinha aí, né? Vamos torcer para a gente viver 100 anos, então metade da vida. A gente começa a questionar coisas que estão lá na nossa adolescência. Conflitos escondidos, crenças limitantes que começam a aflorar. E a gente nem percebia que elas existiam. Então, a origem desse questionamento pode ser, inclusive, de crenças referentes à situação familiar que você já viveu. Pode estar ligado ao fato de você ter levado uma vida, enquanto empresária, muito diferente do padrão da sua família. Ou, se não é tão diferente, você seguiu como empresária, porque a sua família também tem muitos empresários, mas você fez algo diferente. Você não se sente dentro da turma, você não se sente parte dessa história de alguma forma, porque quando a gente tem um empreendimento estruturado, uma empresa estruturada e quer abrir mão dela, sendo que foi uma decisão nossa, foi uma dedicação, né? Nasceu da gente, abrir mão, porque você está se questionando, será que é isso? Então, primeira coisa, a origem, será que não está nesse conflito? Você é quem você é tudo que você pode ser com esse negócio? Em nome de que você é empreendedora? Em nome de que você construiu essa estrutura, esse patrimônio, essa empresa?
Para que isso? Então, essa é a reflexão que você tem que fazer. E não o... E se eu fechar? Acho que é melhor eu fechar. Já que está tudo assim, a gente não sabe o que vai acontecer, então é melhor eu fechar. Peraí. A empresa já chegou no destino dela? A empresa já cumpriu o papel dela? Não tem mais nada que ela possa oferecer como empresa e você como empresária para ajudar as pessoas com o seu profissional, com o seu trabalho, com a sua força de trabalho? Você sente que esta situação de paralisia da própria pandemia fez com que você enxergasse que chegou também o fim desta empresa e por isso você vai finalizar? Ou simplesmente foi porque você teve que parar, está mais parada, trabalhando menos, e isso fez com que você finalmente refletisse sobre o que você está sentindo há muito tempo. Porque as chances são maiores de que o que está acontecendo é que com menos tempo de relógio de trabalho, esse questionamento, que é da própria fase da vida da gente, começar a questionar mais profundamente essas questões, a gente começa a questionar com mais profundidade. Depois dos 45, a gente começa a fazer questionamentos mais profundos em relação às nossas escolhas. Então, pode ser que esse tempo que você estava parada simplesmente fez você começar a se questionar sobre situações que antes, quando você estava na roda viva da empresa, você não estava se dando esse tempo de se perguntar. Então, o que eu oriento é: vá para a origem disso. Quando é agora, é da agora que eu estou começando a perguntar isso? Porque a resposta é sempre assim: não é. Eu já conheço essas respostas. A maioria das vezes eu escuto: não, já passou na minha cabeça, aconteceu isso em tal época, ou já tem um tempo. Então, volta e tenta perceber. Teve um gatilho que por acaso disparou todo esse questionamento? Alguma coisa aconteceu na empresa ou na sua vida privada, na sua vida pessoal, que você começou a questionar? Você já tem esse questionamento há muito tempo, então por que você tem? Para que, em nome de que você tem esse questionamento? Porque, gente, antes da gente abrir mão de um propósito de vida, como é ser empreendedor, você pode abrir mão. Mas antes de fazer isso, você precisa fazer um aprofundamento muito grande da sua decisão e da sua escolha. Porque ser empreendedor não é como entrar numa universidade, escolher uma profissão, terminar um curso superior, pegar uma certificação e se colocar no mundo como tecnólogo de alguma determinada profissão. Todos nós temos os nossos diplomas, a maioria tem. Mas empreender, ser empreendedor é algo que vai além. Inclusive, não precisa de formação superior, às vezes nem básica, tá? Empreender é algo que vem da alma da pessoa. É um movimento que vai além da escolha profissional. É uma atitude que nasce de um propósito, não é uma decisão que nasce de uma escolha de profissão. Então, é muito importante você que é empreendedor ter esta clareza dentro de você, que independente da profissão que você escolheu, seja ela uma profissão com a qual você tá em paz com ela ou não, quando você decidiu ou decide empreender, você está dando um passo muito maior do que a sua formação. Você passa a servir muito mais pessoas
Você passa a servir a sociedade de uma forma muito maior e muito mais ampla. Então, abrir mão ou desistir disso, sem saber exatamente o que está acontecendo com você internamente, é receita para frustração. É receita para arrependimento. Porque o empreendedor pode chegar num determinado momento, o empresário, dizer assim, ó, vou fechar essa empresa, porque já deu o que tinha que dar. Este projeto, este empreendimento já deu o que tinha que dar, vou continuar fazendo outra coisa. Ele vai empreender. O empreendedor, ele termina um ciclo já entrando em outro, porque ele já estava naquele. Entra em 2, 3. Nós, empreendedores, participamos de mais de um negócio. A gente tem 1, 2, 3, inclusive a nível de prosperidade. Quanto mais fontes de renda você tiver, melhor para a sua prosperidade financeira. Então, a gente sempre está fazendo parte de mais de um negócio, é comum nos empresários. E aí você entra num ciclo, então vou fechar este ciclo que já não faz sentido. Continua no outro. É muito raro, é raríssimo, da minha experiência, é raríssimo uma pessoa que é empreendedora parar de produzir, encerrar a carreira. Isso acontece com um profissional que escolhe seguir carreira e um dia se aposenta, seja lá isso que for. Porque quem tem a alma empreendedora, quem tem esse impulso e esse propósito de vida, não para. E não é nem porque não quer, não. É um impulso de vida, é normal, é um desejo, é uma vontade, é um compromisso, propósito. Então, antes de você questionar o seu negócio, se ele está bem, e também tem que cuidar do negócio, muitas vezes ele não está bem, mas a gente quer que ele dê certo, a gente vai fazê-lo dar certo. Antes de você questionar e tudo isso, questione-se, porque isso me parece muito mais uma situação encoberta emocional, que provavelmente tem a ver com a sua vida pessoal e que você injustamente está jogando para cima da empresa e mais, equivocadamente está na ilusão de que encerrando a sua atividade como empresária, as outras situações ou circunstâncias vão se resolver. Então, primeiro que você não é salvadora de ninguém. Então, deixar o seu sonho para atender outras pessoas, mesmo que elas não estejam pedindo, mas na sua cabeça você acha assim, bom, aí eu vou servir a minha família mais, eu vou ter mais tempo para os meus filhos, eu vou dar mais atenção ao meu marido, eu vou dar atenção aos meus pais, ou seja lá o que for, eu vou fazer outra coisa, eu vou viajar, eu vou passar um ano sabático, não interessa. Se você está na ilusão de que abrir mão de algo que você construiu por conflito interno, sem uma avaliação bem fria, mas certa, assertiva, buscando a origem desse conflito, você vai se arrepender. Porque o próprio negócio, você não fecha a porta de uma empresa e vai embora. Você pode até fazer isso fisicamente. Você tem funcionário para demitir, você tem que conversar com todos eles, você tem fornecedor a pagar, quitar todas as situações fiscais e trabalhistas de uma empresa. Não se encerra uma empresa fechando a porta, pronto, acabou. Ó, gente, não me aparece. Se você é responsável, eu sei que você é responsável, não é assim, leva alguns meses, talvez,
é assim, 1, 2 meses, 3 meses. Hoje até é mais fácil encerrar uma empresa, mas você tem que fazer todos os acertos. Então, o inconveniente de conversar com os funcionários e demiti-los, o inconveniente de acertar com fornecedores, desligar toda a parte estrutural de uma empresa física, por menorzinha que ela seja, dar baixa, isso é muito desgastante. Isso é um desgaste emocional horroroso. Só quem já passou por isso que sabe contar. É o fim de algo, é uma morte. É preciso viver o luto quando isso acontece. Agora, forçar a isso, levar-se a fazer isso, imaginando que pode ser a resolução da sua vida pessoal, da qual você é só parte dela. Existem outras pessoas que também são protagonistas da sua vida pessoal, é um risco muito grande. Porque a empresa é responsabilidade sua. Não tem participação de familiar, então é uma responsabilidade sua. Então você vai abrir mão de uma responsabilidade porque você se sente cobrada do outro lado, porque você não está cumprindo o seu papel. Então, de novo, qual é a origem dessa culpa? Você não pode ser bem-sucedida, ter a sua empresa, ter sua prosperidade, ter a sua independência? Isso incomoda alguém? Isso incomoda a família? Isso incomoda marido? Isso incomoda você mesmo? Que culpa é essa? Porque se tudo está indo bem, por que questionar fechar a empresa para resolver uma situação que nem você sabe direito qual é? Percebe? Então, é interessante você buscar por que esse questionamento. Não me parece lógico, com tantas empresas passando situações que realmente vão precisar fechar, você está diante da sua empresa, que não está a mil maravilhas, mas está funcionando, e de repente você entra num conflito de que não sabe se vai manter ou se não vai manter. Parece que esta pandemia veio mesmo para me dizer que esquece isso. Usar essa pandemia como desculpa para qualquer circunstância ou situação emocional é, no mínimo, imaturo. Está acontecendo alguma coisa que você já vivia antes, e isso serve para muitas pessoas. Está intensificando. Ficar em casa, ficar com menos tempo de trabalho, ficar com um monte de questionamento, ficar com medo de alguma circunstância, isso só está intensificando conflitos que já existiam. Então, tomar decisões, é preciso tomar decisões no meio do caos que sejam produtivas. Tomar decisões no meio do caos são decisões a futuro que você enxerga que você vai sair ali na frente melhor. Mas tentar encontrar uma forma para impedir que você enfrente o que vai acontecer depois do caos não funciona. Então, esse conflito já vinha. A gente não usar qualquer coisa como desculpa, o ser humano é muito tentado a isso. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente arruma uma desculpa para justificar não olhar para o que realmente é. Então, nesse momento, é o momento de olhar para o que realmente é. Por que eu estou questionando a minha empresa? Por que eu estou questionando o meu propósito de vida? Em nome de que eu quero deixar de fazer o que eu vim fazer nesse mundo para resolver problema meu ou dos outros? Isso vai funcionar? Que é aquele velho ditado, descobre um santo para tampar o outro? Não vai funcionar. Então, conflitos internos são conflitos emocionais.
de uma vez por todas. Não pensem que conflito de empresa dá trabalho, empresa você tem que pensar, empresa é algo muito mental, gerir uma empresa é muito mental. É claro que você usa sua inteligência emocional, sua inteligência espiritual, toda a sua intuição, toda a sua visão, mas o dia a dia é uma gestão extremamente mental. Então, dentro desse contexto da empresa, você não entra em conflito, porque você, como empresária, você sabe como que você está levando a situação. Agora, se você questiona, eu estou entrando em conflito, eu estou num conflito, se eu continuo ou não esse negócio, o conflito é interno e é emocional. E aí, quando é emocional, é de foro íntimo. Quando é emocional, é você. O conflito emocional com você. Você pode até estar questionando a sua empresa. Você pode até estar questionando o caminho, a jornada que te trouxe até aqui. E a jornada que você deve continuar para que a empresa continue, ou até a jornada que você quer fazer para a empresa deixar de existir. Mas, de novo, as duas coisas dão trabalho. Você não fecha uma empresa do dia para a noite. E você continuar na batalha é trabalho, é gerir, é fazer acontecer, é enfrentar todas as circunstâncias que todos nós empreendedores vamos enfrentar quando toda essa pandemia passar. É juntos fazendo um movimento, mas é uma jornada. Você tem que entender se você quer fazer essa jornada, porque ela vai ser feita de um jeito ou de outro. Imagina, alguém que decide fechar uma empresa hoje, eu vou fechar, não vou continuar os meus negócios, não por questão financeira, mas por conflito que seja, o que acontece? Ela nem consegue fazer o processo, porque as juntas comerciais estão fechadas, os cartórios estão fechados. Então, é uma decisão muito pesada, né? Você vai ter que ficar arrastando essa decisão e pensando nela, talvez até seja até para o bem de muitas empresas, porque nesse período de tempo aí que está tudo fechado, que não consegue se fazer esse movimento de contábil, esse movimento do dia a dia, né, estrutural de fechar, o empresário volta atrás e não fecha a empresa. Talvez seja essa a função. Mas a minha pontuação é essa. Você está com o emocional questionando algo fora do lugar. O conflito não me parece ser você como empresária dentro da sua empresa, mas sim você, mulher, na sua maturidade, diante da circunstância da sua vida diferente de tudo que você já viveu, claro, cada fase é uma fase, questionando o seu papel de mulher diante daquilo que é importante para você, marido, filhos, família, amigos, vida social, e a sua empresa, e o seu negócio. Então, me parece uma tentativa de querer encaixar uma coisa. Encaixa. Isso tem a ver, eu ter a minha empresa, eu ser empresária, encaixa aqui nesse casamento, encaixa hoje com a circunstância com os meus filhos, encaixa com a minha família, sabe? E isso não vai funcionar nunca, porque nós empreendedores temos uma outra visão. E empreendedores com consciência, expansão de consciência, que sabem o que é inteligência emocional, inteligência espiritual, somos mais destrambelhados ainda, minha filha. Somos mais fora de... Não existe, nós nascemos, são pessoas que nasceram sem nem saber o que é caixinha, você está entendendo? Então, não adianta querer caber em lugar nenhum, isso é besteira. Você faz acontecer, você ama, você constrói família, você se estrutura, você se espiritualiza, você trata do seu desenvolvimento pessoal e vai se destravar e empreende. Agora, diferente você vai ser a vida inteira. Não adianta, quem te ama, quem está do seu lado, ou olha você como você é,
ou vai sempre estar te cobrando uma coisa que você não pode dar. Agora, a primeira pessoa que tem que olhar para si próprio exatamente como é, somos nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa que empreendo, que acredito no empreendedorismo, que não abro mão disso, estou o tempo inteiro trabalhando o meu desenvolvimento pessoal, pensando no emocional. A circunstância da espiritualidade, estar numa inteligência espiritual é fundamental para mim e ponto final. Agora, quem está do meu lado e que chegou aqui, neste momento comigo, precisa ter consciência que convive comigo. Marido, filho, pai, irmãos, amigos, eu sinto muito. Então, de novo, você questionar o seu negócio. Não vou continuar, não vou fazer, ou não sei se empreendo mesmo um novo projeto, porque não cabe nas caixinhas? Esquece. Será que isso faz sentido nesse momento que eu estou vivendo? Porque foi isso que a minha cliente me perguntou hoje. Foi isso, esse era o conflito dela. Você não está em conflito se você fecha ou não seu negócio. Não é pandemia que está fazendo você se questionar. É uma caixinha que você está perguntando assim, será que eu ser empreendedora e as coisas estarem acontecendo, cabe nessas caixinhas? De novo, nós não vamos caber em caixinha nunca. Pessoas como nós, que empreendemos, temos consciência emocional, consciência espiritual, nascemos sem saber que existe caixinha. Esquece. Ovelhas psicodélicas. Esquece. Não queiram se torturar tentando encaixar o que você sente, o que você conecta, o que você enxerga e o que você empreende com as circunstâncias da sua vida pessoal, porque isso está além de você, isso é o que você é. Então, a sua empresa ainda está mais além ainda do que você, porque ela faz um serviço a mais, que você é responsável. Você não é maior do que as suas circunstâncias pessoais, mas você se entrega para o amor como mulher, no amor de casal, você se entrega aos filhos com amor de mãe, como filha, amor de filha. É o jeito que você faz. E se você está bem com você, os outros podem até olhar torto, mas você está bem com você. Então, existe algo nessas pessoas que precisa ser trabalhado. Não te pertence. Então, nós precisamos começar a falar para as pessoas muito amorosamente assim, olha, eu não vou abrir mão do meu propósito de vida. Eu não vou abrir mão do que eu vim fazer aqui. Eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Nem por isso é isso. E isso, como dizem nas constelações e na visão sistêmica, e isso não tem nada a ver com o meu amor por você, seja esse você quem for. Então, eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. E isso não tem nada a ver com o meu amor por você. E aí você começa a ter noção do porquê que você está se questionando sobre o seu negócio. É de responsabilidade sua. Então, internamente, você está questionando você. E vale sempre a pena você fazer uma projeção de futuro, sim. Isso vai me custar alguma coisa? Eu vou ter que fazer o que a mais? Está tudo certo. Mas a gente não veio aqui para abrir mão do propósito de vida. Quando a gente encontra o propósito de vida, assim, a maioria nem sabe o que veio fazer neste planeta, o que é uma coisa complicada. Mas muitos, graças a Deus, têm noção do seu propósito de vida. Depois que você vê uma coisa, você não consegue deixar de enxergar. Então, não é hora de você questionar se vai manter a sua empresa ou não. Se vai seguir como empreendedora ou não. É hora de você se perguntar qual é a origem da dúvida que você tem sobre o que você veio fazer aqui.
Porque a gente tem, já falei disso na live passada, eu acho, sei lá, um dia qualquer eu falei disso, a gente tem muito mais medo da luz do que da escuridão. A gente tem muito mais medo da consciência do que da ignorância. Então, volta lá na origem da sua pergunta. Para que perguntar para você? Será que é porque eu sou diferente de todo mundo da minha família? Será que é porque eu acho que eu fiz pouco para os meus filhos? Aquela coisa da mãe, né? Nossa Senhora, daquela mãe que a gente acha assim, não fiz tudo que eu tinha que fazer. Todos os traumas e os problemas dos meus filhos é minha culpa. Sai daí, porque não adianta, entendeu? Se você já tem filhos adultos, você já sabe. Filho adulto quer a gente bem longe, quer que a gente dê espaço. Então, eles vão se virar. Não tem nada a ver com isso. Você criou, você fez sua parte, sai desse lugar. Se já é adulto, então, para que você está questionando se fica com a sua empresa ou não? Entendeu? Agora, se estão dentro de casa, enche o saco também. Estão dentro de casa, você tem que pôr limite. Eu acho o seguinte, está dentro da sua casa, tem que ter limite. Pode ser a idade que for. Então, acho bom espirrar logo, porque quanto antes for, melhor para eles, né? E para nós. Mas ele vai ficar na culpa? Então, de novo, nós, mulheres, quando entramos nessa fase, 45 a 55, supita em nós, sobe. Não só o calor da menopausa, para as que entram na menopausa, sobe um monte de questões que estão lá na adolescência, principalmente na adolescência. E aí, a gente começa a refletir e considerar e reconsiderar. E nesse momento a gente se culpa. E a gente pergunta se poderia ter sido feito diferente. Sai desse lugar. Não tem caixinha para nós. Nós nascemos sem saber que tinha caixinha. Viemos com um parafuso sobrando. Empreender é algo do propósito de vida. E nem por isso nos faz pessoas irresponsáveis. Muito pelo contrário. Nós somos extremamente responsáveis. A Cida está falando 60 e daí. Tá dentro, Cida. Tá bom, querida? Boa noite. Ó, eu falei isso aqui antes um pouquinho. Esse negócio é porque entre 45 e 55 é a faixa etária da cliente que me fez a pergunta de hoje. Mas 60, qual que é a diferença? Minha filha, 5 anos, não tem diferença nenhuma. É uma coisa muito assim, é de novo, Cida, é a caixinha. Nós vamos caber dentro dessa caixinha? Não vamos. Então, para mim, eu paro para pensar assim, é 60, é 70, é 80, que é isso, afinal de contas? O que é essa história de idade? O negócio da circunstância da mulher é porque a gente passa por mudanças muito hormonais nessa época, né? E isso causa alguns conflitos também de ordem emocional, não só hormonal. Mas 60 é uma idade maravilhosa, linda, perfeita. Eu acho que quando eu fizer 60, eu não vou respeitar mais nada, entendeu, Cida? Mais nada. O pouquinho de respeito que eu ainda tenho é porque eu tô com uns 51. Mas, vamos lá. Então, tá dentro dessa fase. Não importa qual a idade que a gente está, importa não ficar se questionando e querer entender qual é a caixinha que a gente quer se colocar. Não tem caixinha. Empreendedor que tem um propósito de vida, que tem consciência, inteligência emocional e tem consciência espiritual, não vai caber em padrão de nada. Precisa olhar para isso. Precisa ter amor ao que veio fazer e continuar empreendendo, que foi o que eu falei para minha cliente, né? Que eu acabei conversando com ela, me perguntou, falei, vou responder na live de novo, mas você está precisando conversar? Eu conversei com ela e falei, não pare, porque você tem alegria, felicidade em servir as pessoas com a sua empresa. Esse conflito seu precisa de terapia ou de um trabalho de desenvolvimento pessoal. E você vai logo ver
que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continue fazendo o seu negócio. Foi o que eu disse para ela. É o que eu digo a todas vocês que estão aqui. Se o conflito é interno, ele é emocional. Se o conflito é emocional, provavelmente está ligado às suas origens e à sua história de vida. Não deixe de fazer o seu empreendimento acontecer. Não deixe de empreender ou não questione a sua capacidade empreendedora por conta dos seus conflitos. Vamos tratar isso também, né? Tratar isso de uma forma reservada. Separa um pouco as coisas. Vai cuidar do seu emocional, vai cuidar de restabelecer sua conexão espiritual. Aí você vai olhar para o seu empreendimento de um outro lugar, onde o mental está mais tranquilo, onde o mental funciona melhor. Ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, dizer dessa situação da minha cliente e que agora, mais do que nunca, nós precisamos continuar empreendendo. O mundo vai precisar de nós empreendedores agora mais do que nunca. Quem não enxergou isso ainda, abre o coração e os olhos para entender que nós precisamos continuar empreendendo. Com fé, com força, com amor e bola para frente. Boa noite, gente. A gente se fala terça que vem. Um beijo.